A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu quero hoje revelar aos irmãos quando será o fim, quando verdadeiramente será o fim. Muitos têm perguntado, quando será o fim, se verdadeiramente o fim vai acontecer ou não. Então eu quero ler aqui com os irmãos no livro de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Está escrito assim: E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Amém, meus irmãos? Então preste bastante atenção. Nós estamos vivendo em uma época onde a cobiça tem tomado conta da vida de muitos dos que se dizem servos de Deus. Nós estamos sendo ofuscados pelo brilho do mundo, pelas vicissitudes desta terra. E muitas das vezes, nós correndo atrás de riquezas, acabamos não percebendo que um dia nós deixaremos este corpo e todos os nossos bens que nós acumulamos também ficarão por aí. Porém, a nossa alma, ela há de prestar conta para com o nosso querido e amado Deus. E dali o que será pesado na balança é a nossa vivência, as nossas atitudes aqui na terra, o que nós fizemos em prol do reino dos céus, em prol do nosso próximo, digamos assim. Esse é o maior peso na balança. Então, meus irmãos, eu quero atentar a vós outros para que você venha se conscientizar que, independente das suas conquistas, de tudo que você conseguir aqui na terra, se você não conseguir entrar no seu corpo celeste, ou seja, no corpo espiritual, se a sua alma não conseguir entrar no seu corpo espiritual, então, infelizmente, nós perderemos a nossa alma. Lembrando que nós somos seres eternos. Nós não vamos deixar de existir. Simplesmente, ao sairmos deste corpo carnal, a nossa alma vai continuar existindo pela eternidade. Ou seja, a nossa alma é o nosso verdadeiro eu. Eu não sou este corpo é apenas uma casa para a minha alma. Eu já expliquei aos irmãos outrora sobre um corpo celeste, que é o corpo espiritual, que é aquele espírito que quando a gente morre volta para Deus. De modo que se a minha alma estiver neste corpo, mas habitando no corpo espiritual, no corpo celeste, eu vou dar bons frutos, frutos celestiais. E as pessoas que me acompanham, as pessoas que vivem comigo, ou onde eu pisar a planta dos meus pés, aquelas pessoas vão ver que eu sou verdadeiramente um cidadão diferente dos habitantes desta terra. Então nós precisamos exatamente, meus irmãos, preparar para este grande fim, que será exatamente no dia da nossa morte. Quando será esse dia? Pode ser a qualquer momento, meus irmãos. A verdade é que no abrir e piscar de olhos nós vamos deixar este corpo. E daí o que vai contar vai ser o que nós fizermos aqui em prol da nossa vida, em prol do reino do nosso querido e amado Deus. O que eu fiz? Só acumulei tesouro nessa terra? Ou eu usei desse tesouro para apregoar o reino e a justiça de Deus para aqueles que se encontram perdidos? É isso que nós devemos, meus irmãos, observarmos a cada dia. Quando será o fim? Antes de começar aquela guerra na Ucrânia, as pessoas viviam em paz, se sentindo seguras em seu país. No entanto, quando aquela guerra teve o início, quantas pessoas perderam as suas vidas? E aí eu pergunto, aquelas pessoas estavam preparadas? O que elas tinham para apresentar a Deus? E aí eu pergunto a eu mesmo, o que eu tenho para apresentar a Deus no dia em que eu partir desta vida? E aí você pode perguntar a si mesmo, o que você tem preparado, o que você tem feito
para que naquele grande dia, no dia em que você deixar o teu corpo, você venha apresentar a Deus. Então, essas pessoas que vão padecendo, vão morrendo, ou seja, o dia dessas pessoas chegou ao fim, o fim do julgamento. Então, meus irmãos, o meu fim será no dia da minha morte. E ali, de acordo com os meus frutos, eu serei absolvido e levado para o reino dos céus, ou serei condenado e levado para a prisão perpétua no mundo dos mortos. Então, eu quero chamar a atenção para isto, meus irmãos. O dia do fim é o dia da sua morte. Quando será esse dia? Nós não sabemos o dia nem a hora. Por exemplo, nessa enchente que teve aí, quantas pessoas morreram? Ali chegou o fim delas. E ali é o dia que elas vão ter que prestar conta para com Deus das suas atitudes aqui na terra. Uma ilha inteira no Havaí pegou fogo o ano passado e aquelas pessoas foram pegas de surpresa. Muitas pessoas ricas, famosas, foram pegas de surpresas. Muitos perderam suas vidas. Aquelas pessoas que pularam dentro do mar se manteve vivas, mas a grande maioria daquela ilha perderam suas vidas. E ali chegou o fim para elas. Então, nas enchentes, nos acidentes, sempre nós temos acidentes de trânsito. Então ali chegou o fim para aquelas pessoas que, infelizmente, perderam suas vidas. Então, neste dia, meu irmão, no dia que você sair do teu corpo, que você morrer, este será o dia do fim. Põe isso na tua mente e você não sabe, nós não sabemos quando será esse dia. E é por isso que o Senhor nos alertou para vivermos em constante vigilância. Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Então, meus irmãos, vamos pôr a nossa vida em dia e andarmos na dispensação, no querer e na vontade do nosso querido e amado Deus, olhando para o reino dos céus e deixando em segundo plano as coisas dessa terra, o desejo de possuir riqueza. Todas essas coisas não vai valer a pena no dia da nossa morte. O que valerá a pena é se eu viver uma vida íntegra, uma vida de justiça, habitando verdadeiramente na Cidade Santa, tendo nosso Deus como verdadeiramente Rei das nossas vidas. Assim nós alcançaremos a redenção. Ou seja, a nossa alma estará habitando no nosso corpo celeste, no corpo espiritual. E aí, quando nós sairmos deste corpo, estando habitando na casa espiritual, esse espírito vai voltar para Deus. E uma vez que a minha alma esteja habitando nesta casa celeste, então minha alma irá junto para Deus com este corpo celeste. Amém? Isto é algo muito glorioso. Então, o dia do fim é o dia da nossa morte. Nosso querido e amado Deus abençoe e guarde a todos pelo poder do Espírito Santo.